Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mukti Veda Vibhagine Vyoma Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos do Vedanta Brasil ao nosso Panchadasi, capítulo 8. Nós iniciamos hoje cobrindo o tema Jiva, Ishvara e Maya, né? O verso 59 a 62, Vidyaranya diz que os Shivas, os Shiva Puranas, descrevem a consciência como não dual, como autoluminosa e o bem maior. Eles dizem que a consciência, né, de Brahman, ou a consciência, a existência, está além da dualidade Ishvara e Jiva, né, da trindade Ishvara, Jiva, Jagat, né? A gente vai ver que Brahman, essa consciência, a existência, está até mesmo além de Maya, que é a causa dessa trindade Ishvara, Jagata e o Jiva, né? As escrituras também declaram que Jiva e Ishvara são ambos reflexos da consciência em Maya, né? Como nós já vimos extensivamente, né? Desdobrando esses versos do Panchadasi, Maya, né? Produz Ishvara, Jiva e Jagat, né? Aspectos diferentes de Maya, né? Esse corpo, esse espelho, né, esse meio refletor macrocósmico, aspectos diferentes desse meio macrocósmico refletor, produzem, né, tanto o Ishvara, né, o aspecto mais satívico, o aspecto mais rajásico produz Jiva, e o aspecto mais tamásico produz o mundo físico, o universo físico material. As escrituras também declaram que Jiva, Ishvara e Jagata são ambos reflexos da consciência em Maya, né? Jagata, nesse caso, né, abrindo um parênteses, o Jagata é um reflexo de Brahman, da consciência, no aspecto tamásico. Né? Tamásico, esse reflexo não é um universo inerte, né? Material inerte, mas ainda assim é um reflexo da consciência, né? Um reflexo de Brahman em Maya. It reflete em Maya para produzir o mundo dos objetos inertes, né? Então, tudo isso são reflexos da consciência em aspectos diferentes de Maya, que nós já compreendemos bem claramente nas nossas exposições. Então, tanto Jiva e Ishvara são reflexos da consciência em Maya. Jiva e Ishvara estão colocados juntos ali porque ambos são seres que refletem não somente a existência da consciência, né, mas eles refletem a consciência da consciência, né? Jiva reflete a consciência de Brahman porque esse reflexo é feito produz esse conhecimento puro, né? Então, esse conhecimento puro, essa consciência pura de Ishvara, que é capaz de criar, manter, sustentar, reciclar, né, tudo que existe no universo, essa inteligência pura, essa consciência pura, é um reflexo muito próximo, muito fiel da consciência original de Brahman, né? O Jiva já é um reflexo que sofre, né, as influências de rajas e tamas, naturalmente, né? Nós não temos essa capacidade de conhecimento, de conhecer, né? De aquela clareza de inteligência, de conhecimento de Ishvara,
devido às inclusões de rajas e tamas. Mas, ainda assim, todo jiva experiencia, né, essa consciência refletida, né, essa consciência que, literalmente, tecnicamente, é o que define o jiva humano, né? Eu sou e eu sei que eu sou, né? Eu experiencio e eu sei que eu experiencio, né? Então, ele colocou Jiva e Ishvara, ambos reflexos, no sentido que ambos são seres, são entidades, né, conscientes, ok? Elas desfrutam dessa consciência original. Portanto, eles são, Jiva e Ishvara, diferentes dos objetos densos, né? Nenhuma novidade para nós. Os objetos densos, eles não possuem um corpo sutil que reflete essa consciência original. Naturalmente, você poderia dizer, mas corpo sutil, Ishvara não possui um corpo sutil? Sim, não possui, mas possui. O corpo sutil de Ishvara é Maya, é Prakriti, né? O corpo sutil de Ishvara é simplesmente esse espelho macrocósmico refletor, esse meio macrocósmico refletor, que brilha, né, com a consciência, produzindo o quê? Puro sattva, a causa inteligente do universo, né? Então, isso é uma forma de corpo sutil, muito embora tecnicamente, a gente não deva dizer que Ishvara reflete no corpo sutil, mas ele reflete neste aparato refletor macrocósmico chamado Maya, né? É o reflexo da consciência no aparato refletor chamado Maya, quando este é principalmente condicionado por muita sattva, né? Uma quase que totalidade de sattva produz essa senciência, essa consciência refletida, omnisciente, onipresente, chamada Ishvara, né? Eles são, no entanto, diferentes dos objetos densos, pois são reflexos da consciência, né? E eles não somente refletem ou brilham com a consciência, mas eles fazem o quê? Eles iluminam o campo dos objetos, eles iluminam e revelam objetos. Por revelarem objetos, para todos os efeitos, eles podem ser considerados como dotados de consciência. Nós também vimos isso nas nossas classes anteriores, que o Jiva, ele é dotado de consciência. Ah, mas a consciência refletida emite sim, mas como nós determinamos muito claramente nas aulas anteriores, o Jiva não é feito somente de consciência refletida. Você lembra, Marcelo? Então, ele não é feito somente de consciência refletida, porque nós vimos que o Jiva é uma mistura de consciência original e consciência refletida, né? A consciência original, ela serve um determinado propósito, né? E a consciência refletida, ela serve para quê? Para iluminar os objetos. A consciência original serve para quê? Para propiciar essa qualidade, essa capacidade de conhecimento. O Jiva, em seu aparato refletor, reflete e ilumina, e o aspecto consciência original permite o conhecimento cognitivo dos objetos do campo, né? Nós vimos isso anteriormente. Então, eles são diferentes dos objetos densos, e por revelarem objetos, para todos os efeitos, eles são considerados dotados de consciência. Ishvara é dotado dessa consciência, que é o reflexo da consciência, no aspecto puramente satívico de Maya, e o Jiva é o reflexo da consciência, né? Apesar desse meio refletor ser também condicionado, né, sob o efeito dessas inclusões de rajas e tamas, que fazem com que a nossa compreensão do mundo e da nossa real natureza seja um pouco obscurada, né? Mais difícil de ser obtida, né? Então, o verso de hoje, nós iniciamos literalmente, né, com esse verso. O verso 63. Se o corpo sutil pode criar o Jiva e Ishvara no estado do sonho,
não é difícil imaginar que Maia possa criá-los no estado de vigília. Se Maia pode criar Ishvara, quão difícil é entender que Maia cria também as qualidades, as propriedades, todos os atributos de Ishvara, né? Então, o que o Vidyaranya está fazendo aqui? Ele está apresentando para a gente uma explicação, né? Quase que como se fosse uma resposta a um objetor, né? Tentando provocar a gente para pensar um pouco sobre Maya, que é o aspecto mais abstrato e difícil de ser realmente compreendido intelectualmente dentro do Vedanta, né? Maya, o corpo causal macrocósmico, alguma coisa, segundo as escrituras, é incompreensível do ponto de vista intelectual humano, mas as escrituras nos dão diversas indicações da existência de Maya e até mesmo diversas lógicas, né? Análises lógicas que provam a existência desse fenômeno chamado Maya como a causa realmente, né, do universo manifesto, né? Então, esse corpo sutil, ele tem a capacidade de criar o Jiva Ishvara no estado de sonho. Quando a gente sonha de noite, a gente não tem nenhuma dúvida. Na arte do Vedanta, nós temos uma clareza de compreensão de que nós somos objetos com 3 corpos, né? O corpo causal, né? O corpo sutil e o corpo físico. Nós não temos nenhuma dúvida a respeito do corpo físico, porque ele acorda com a gente de manhã cedo, na cama, e nós não temos tanta dúvida a respeito do nosso corpo mental emocional, que é o corpo sutil. Por quê? Porque muito frequentemente eles nos perturbam, né? Com todas as ansiedades, preocupações, né? Desejos, aversões e etc, etc. Minha mente hoje está um inferno, né? Então a gente conhece esse corpo mental, intelectual, emocional, né? O nosso corpo sutil. Nós não temos nenhuma dúvida de que esse corpo sutil, ele produz, esse corpo mental, emocional, ele produz os nossos sonhos no meio da noite, ou no período da tarde, se a pessoa tiver tendência a fazer cochilo, né, durante o dia, tipo Alex, né? Então, o corpo sutil, a gente não tem nenhuma dúvida que é alguma coisa muito familiar a todos nós, e esse corpo sutil, ele produz o mundo dos sonhos, né? Então, o Vidyaranya está apresentando esse conceito. Se o corpo sutil, que é o seu corpo sutil, Dulce, o seu corpo sutil, você tem 3 corpos, o seu corpo sutil produz o mundo, né, dos sonhos, né? E no estado de sonhos, o que acontece? Você encontra o Jiva sonhador, né, que é conhecido como Taijasa, como nós sabemos, né? Então, no mundo dos sonhos, o Jiva produz o quê? Produz o Jagata dos sonhos. Ele produz o mundo dos sonhos, com os objetos dos sonhos. A gente não tem nenhuma dúvida que a gente, no meio do sonho, a gente encontra um mundo do sonho, com os objetos do sonho. Então, se você, através do seu corpo sutil, das suas vasanas que despertam durante o sonho, durante o sono, para se tornar um sonho, uma projeção, né? Então, se você, através do seu corpo sutil, Dulce, é capaz de projetar Jagata dos sonhos, e não somente isso, você é capaz de projetar o seu Jiva como o protagonista do sonho e outros Jivas, né? Você vê outras pessoas no sonho, né? E esse verso faz referência, né, a uma possível discussão entre dois Jivas do mundo do sonho, né? O seu próprio Jiva e um outro Jiva que apareceu lá, porque você ficou pensando nesses ensinamentos. Aí, no meio do sonho, aparece lá a Fernanda discutindo com você. Sim, não, isso aqui realmente nós temos a capacidade de projetar o mundo dos sonhos, parece, e agora nós temos uma questão altamente filosófica. Quem é que
criou esse mundo dos sonhos, né? Aí a Fernanda vai dizer assim, não, foi o seu corpo sutil, né? Aí a Dulce diz, não, eu não tenho essa capacidade de criação. A Dulce vai dizer assim, não, foi Ishvara que criou, né? Aí ficou aquela discussão, né? Não, não, foi o seu corpo sutil, foi o seu aparato refletor microcósmico, né? O microcosmo ou microcósmico, Alex? É microcósmico. Ok. Então a Fernanda diria assim, não, não, foi o seu corpo sutil, foi o seu meio refletor microcosmo que criou Jagata, criou a mim mesmo, criou a você e criou o Ishvara dos sonhos, que nós estamos discutindo. Mas a Dulce, ela diz assim, não, não, eu não acredito. Eu acredito que quem criou esse Ishvara dos sonhos que nós estamos discutindo aqui foi o Ishvara, né? O Ishvara do nosso estado de vigília, né? Então, essa é uma discussão difícil, porque, como a gente sabe, o reflexo microcósmico ele ocorre dentro do âmbito do reflexo macrocósmico. Então, a gente não pode exatamente dizer até que ponto o Ishvara dos sonhos foi criado por Ishvara, ou pelo Vishnu, ou pelo Ishvara, o Lorde, né, do estado de vigília, né, do mundo físico material, ou se foi simplesmente criado pelo reflexo que ocorre no meu meio refletor microcósmico. Naturalmente, foi criado por ambos, né? Porque todas essas projeções que ocorrem, essas manifestações que ocorrem através do nosso meio refletor microcósmico, né? O nosso corpo sutil, eles são baseados em impressões anteriores obtidas, né? Através da nossa interação com a projeção do refletor macrocósmico, né? São as atividades, as interações, as experiências e os conhecimentos, né, que nós obtemos no estado de vigília, atuando neste reflexo que ocorre no meio refletor macrocósmico, que deixa essas impressões no nosso corpo sutil, que depois projetam esses mundos dos sonhos, nos quais o Jagata dos sonhos ocorre, o Jiva dos sonhos ocorre, e o Ishvara dos sonhos também ocorre, né? Então, o Vidyaranya está dizendo, Vidyaranya está querendo nos ajudar a compreender Maya, muito embora Maya seja difícil de ser compreendido, né? Você tem dúvida de Maya, porque nós somos os Vedantinos, eles são conhecidos no mundo espiritual como os Mayavadas, alguma coisa assim, Mayavadas. O que é Mayavadas? Mayavadas são os caras que acreditam que existe um Maya. E o Maya é aquilo que existe mais sutil em Mithya, e é difícil de ser provado, até mesmo intelectualmente, né? Então fica esse debate, vocês são doidos, vocês acreditam em Maya, são os Mayavadas, né? Do mundo espiritual, né? Então o Vidyaranya está jogando um pouco de luz ali para nos ajudar a compreender Maya, entendeu? E aceitar o poder de Maya como a causa real deste universo manifesto, né? Nos quais nós fazemos parte como agentes conhecedores, experienciadores desta realidade, né? Física material. Então, ele vai dizendo isso. Se você, o Jivinha, o seu corpo sutil, é capaz de criar Jiva, Jagata e Ishvara no estado do sonho, por que você tem tanta dificuldade de aceitar que Maya possa criar Jiva, Jagata e Ishvara no estado de vigília, né? Nessa ordem vyavahárika, na qual o universo grossifica para se tornar o cosmos físico-material. Então, nesta manifestação, do mesmo modo que você, Dulce, com seu corpinho sutil, projetou, criou um mundo, entendeu? Naturalmente com a ajuda de Ishvara, né? Nada ocorre sem a ajuda de Maya e Ishvara. Então, se você é capaz de projetar esse mundo no qual o Jiva, Jagata e Ishvara dos sonhos ocorre, por que a gente teria tanta dificuldade de aceitar Maya como a causa real, né? Não somente de Jagata, não somente do Jiva, mas até mesmo de Ishvara, né?
nesta ordem vyavahārika, que é a ordem na qual este universo que inicia no plano causal, grossifica para se tornar o universo cosmos físico material, no qual os jivas grossificam para se tornarem os vishwas e interagirem com o campo físico material manifesto, né? E ali nós desenvolvemos a compreensão gradual de que existe um Criador. E aí, isso tudo nos leva ao Vedanta, porque, como nós sabemos, Brahman é o cara mais preguiçoso que existe no universo inteiro, né? O Brahman é aquele que não faz realmente nada. Ele nem se preocupa em se melhorar. É por isso que se diz que é Nirvikara, é aquele que jamais se melhora, jamais se modifica. Entendeu? Ele é absolutamente livre de ação, livre de modificação. Então, é aquele realmente, né, que não consegue fazer nada. Ele é impotente no que diz respeito a fazer alguma coisa, né? Ou ele é preguiçoso, ou não é da natureza dele, né, fazer nada. E a gente sabe que não é da natureza de Brahman fazer nada, né? E aí nós temos que entrar nessas discussões mais sutis para compreender o que causa esse universo. A propósito, esse capítulo 8 é um capítulo um pouco mais indigesto e sutil e altamente técnico. Ele é conhecido como o capítulo mais técnico do Panchadasi, né? Então, a gente tem que manter, né, aquele foco, né, uma mente mais satívica, para a gente não ficar depois meio entediado desse capítulo 8. Mas daqui a pouco ele acaba. Então, se o Jiva, através do seu corpo sutil, consegue criar Ishvara, Jiva e Jagata do sonho, no mundo dos sonhos, nessa ordem, né, do Pratibhasika, né, por que Maya não pode criar o Vyavahārika, que é o mundo físico material, né? Naturalmente, não existe nenhum problema. E se Maya pode criar Ishvara, pode criar Jiva e pode criar Jagata, estou incluindo outros aspectos da criação. Se Maya pode criar Ishvara, Jiva e Jagata, né, no mundo físico material, no qual o Jiva, em seu estado de vigília, o assim conhecido Vishwa, né, pode experimentar a grossificação desta criação. Se Maya pode criar Ishvara, Jiva e Jagata nesta ordem manifesta, né, Vyavahārika, o quão difícil é entender que Maya também cria as qualidades de Ishvara, né? Então, agora nós estamos vendo um outro aspecto dos ensinamentos que sugerem que Maya cria Ishvara, né? Naturalmente, quando nós usamos essas palavras no Vedanta de criar, a gente jamais pode perder, né, de vista, né, do ponto de vista de compreensão, jamais deve esquecer o fato de que neste universo nada é criado. Tudo é simplesmente transformado, ok? Então, Maya, ele não cria realmente Ishvara, porque Ishvara é alguma coisa que nunca teve início. Do mesmo modo que Jiva e Jagata também nunca foram realmente criados, né? Mas quando nós olhamos para o universo do ponto de vista, né, mais focado, né, a gente percebe que o universo tem um início, um meio e um fim, né? Do mesmo modo que o Jiva, o Vishwa Jiva, ele tem um início, meio e um fim. As nossas encarnações como Jivas, né, elas passam por uma data de nascimento e terminam com uma data de óbito, né, dentro dessa temporalidade de Mithya, né? Então, nós observamos no micro que o Jiva, ele tem um início, meio e fim. Então, a gente vai imaginar que Jagata tem um início, meio e fim, e a ciência nos diz exatamente isso, né? E a gente vai imaginar o quê? Que o Criador, Ishvara, talvez tenha um início, meio e fim, porque se
o Jiva é destruído, e se a criação é destruída no fim dos tempos, digamos assim, no fim do ciclo, né? Aí o que aconteceria com Ishvara? Ishvara, o Criador, deveria desaparecer também. Mas o Vedanta, né, os Upanishads nos explicam que não é bem assim. A morte do micro-jiva, né, em seu estado, né, encarnado, né, o Vishwa, é uma morte aparente, porque ele jamais deixa de existir, né? Como nós sabemos muito claramente, o jiva, ele simplesmente troca de vestimentos, ele troca de roupas. De um nascimento a outro, ele encontra um outro vestimento mais adequado, mais apropriado, com um meio ambiente bem desenhado para que ele possa progredir no seu processo de elevação espiritual, né? Processar a experiência, ganhar sabedoria e crescer, evoluir. Então, o Jiva, ele não tem realmente um início. Não, mas eu nasci em 1968, né? Não, aquilo foi o seu corpinho físico que nasceu nessa última encarnação. Você é sem data de nascimento. Você, até mesmo como um corpo sutil, entendeu? Ou como uma alma individual, como eu prefiro chamar. Você, como uma alma individual, você é sem início, sem nascimento, sem ser criado, existe eternamente, ok? Todas as almas existem eternamente. Então, a verdade é que essa criação ela é somente aparente, tanto do ponto de vista do Jiva, como de Ishvara e como de Jagata. Tudo isso é sem início, ok? Então, a gente tem que lembrar disso, que quando as escrituras dizem que Maya cria, né? Ela aparentemente cria Ishvara, Jiva e Jagata, porque Ishvara existe eternamente, Jiva existe eternamente, e Jagata existe eternamente, ok? E sem início. Aqui, nesse verso seguinte, o Alex colocou uma palavra curiosa que eu não tinha visto ainda na língua portuguesa. Vedanta diz que a consciência não dual é incriada. A consciência original, né, é incriada. E o mesmo é o caso de Maya, Ishvara, Jiva e Jagata. É incriado do ponto de vista, né, macrocósmico, quando você compreende, né, o quadro completo da situação, mas do ponto de vista de cada manifestação, entendeu? Nós temos a impressão de que nós tivemos o início do universo manifesto e nós chegaremos ao fim desse universo manifesto, né? Sem dizer que existem novas teorias que dizem que existe uma infinidade de universos paralelos, né? Que a gente não quer nem pensar nisso, senão o nosso estudo se torna ainda mais complicado. Yes, Luciano. Bom dia, lindo. Tudo bem? Essa palavra criar, bom dia. Essa palavra criar realmente sempre me pegou bastante no estudo do Vedanta e na compreensão. E agora me deu uma clareada bem interessante, porque isso me pegava até pouco tempo atrás. Essa ideia de Maya poder criar Ishvara, para mim era bastante confusa essa ideia, porque se eu for fazer uma analogia, o que vem a ser criar, que para você criar algo, você automaticamente você precisa objetivar. E para você objetivar alguma coisa, você precisa estar consciente. Então, automaticamente, o que eu posso deduzir? Que Maya é um Jiva similar a Ishvara, entende? Quando eu coloco que Maya pode criar, eu automaticamente coloco e passo uma ideia de superioridade, ou seja, de que Maya é superior a Ishvara, e segundo, me passa a sensação de que Maya é um deus, ou um deus superior, vamos dizer assim, né? E agora, a partir dessa sua explicação, me ficou um pouco mais clara essa questão de que
Ishvara, ele não tem um começo, né? Ou ele é um sem segundo, e que essas palavras elas são usadas apenas para tentar explicar mais um fenômeno do que tentar explicar de fato a criação, né? de Ishvara. Mas o modo mais correto de compreender essa aparente criação, quando a criação ela denota um elemento tempo, né? Criou quando, né? A partir de quando, etc. Então, o modo mais correto de compreender essa criação é compreender que ela não é linear, mas é cíclica. E ela se torna cíclica do ponto de vista observacional do jiva humano, do Vishwa. Do ponto de vista nosso, a gente percebe, com a ajuda das escrituras, que o universo, essa criação, ela tem um início, um meio e um fim, entendeu? Aí, dentro dela, esses elementos, né, que é a criação, que é o criador e o agente experienciador, eles também nascem, eles também morrem. Então, o Vedanta ele explica que, tal qual no macro e no micro, né, tudo isso é simplesmente um ciclo, né? Durante a noite, nós dormimos um sono profundo, no qual Ishvara, Jiva e Jaga desaparecem, né? Aí, no despertar, Ishvara, Jiva e Jagata surgem, né? Então, quando nós estávamos em sono profundo, o que aconteceu com o mundo de Vishwa, Ishvara e Jagata, de Vishwa, entendeu? No mundo manifesto. Eles desapareceram? Eles foram destruídos? Eles deixaram de existir? Não deixaram de existir. Nós sabemos isso por experiência própria. Eles estavam presentes, mas eles estavam supressos ou suprimidos. Eu nem sei a diferença. Eu acho que as duas palavras são boas. Eles estavam supressos ou suprimidos, entendeu? Por um aspecto da criação chamado tamas, no qual não existe nenhum reflexo, nenhuma manifestação de fenômeno objeto. Então, o que ocorre com o universo? O universo ele é cíclico, tal qual o ciclo dos 3 estados do jiva humano, né? O sono profundo, a projeção, né, do mundo dos sonhos, que é aquilo que são as impressões deixadas através pela interação nossa no estado de vigília, a gente projeta o mundo dos sonhos, né? Então, esses 3 estados do jiva, nós sabemos que é absolutamente cíclico e que nada é destruído entre um ciclo e o outro, né? Do mesmo modo, os ciclos da criação a nível macrocósmico, elas não são destruídas, elas permanecem suprimidas, supressas ou suspensas naquilo que muitas vezes os textos chamam de a noite de Brahman. Durante a noite de Brahman, os jivas, o universo, né, e o Criador, eles permanecem lá, mas eles permanecem suprimidos, supressos. Eles não manifestam do mesmo modo que o sonho do jiva não manifesta. Quando Rajas é suprimido durante aquele estado de sono profundo, quando Rajas começa, né, a vibrar, projeta o jiva, a Dulce com seu corpo sutil, projeta Ishvara, Jiva, Jagata do mundo dos sonhos. Tá? Então, o melhor modo de compreender esse ponto é compreender que este fenômeno chamado universo, né, Ishvara, Jiva, Jagata, no plano causal, sutil e físico, eles existem eternamente, ciclicamente, jamais desaparecendo, mas é uma questão de densidade de energia ou frequência vibracional que faz com que o universo se grossifique e se torne o Vyavahārika, manifesto, ou permaneça suprimido em seu estado semente, potencial, conhecimento puro. Tá? Então, esse é o modo melhor para compreender esse aspecto cíclico do universo. Ficou mais claro, Luciano? Ficou sim, Arlindo. Obrigado. Professor, sim? Nesse verso 63 também tem uma questão ali que, para mim, parece que fica claro, que o corpo sutil, né, ele empresta a consciência de Brahman, e Maya é um aparato refletor, o corpo sutil, e Maya também é um aparato refletor e empresta a consciência de Brahman.
né? Ficou mais claro agora, não sei se está certa essa minha interpretação, mas que tanto Maya quanto o corpo sutil são aparatos refletores que emprestam a consciência de Brahman, né? Então, enfim, está correto? Tá. Essa é uma sacada muito boa e mais ou menos explica melhor em palavras diferentes o que eu estava querendo dizer antes, né? Que o reflexo que ocorre no corpo sutil do Jiva é um reflexo secundário. O reflexo primário é da consciência refletida em Maya, que produz Ishvara, Jiva e Jagat, o mundo, né? Então, este é o reflexo primordial. Aí, um secundário é que dentro desse reflexo primário ou primordial existem esses outros meios reflectores, refletivos, né, que são os corpos sutis de todos os seres vivos, né? Então, esses corpos sutis, eles vão também emprestar ou propiciar ou produzir, né, essa consciência refletida. Naturalmente, a consciência refletida do corpo sutil do Jiva, ela depende da consciência primordial, original, que ocorre em Maya, né? Porque o corpo sutil do Jiva, ele vai refletir no estado de sonho, né, as impressões, né, obtidas através desse reflexo original que produz o Vyavaharika, que é o mundo do Jiva desperto, né, o Vishwa, né? Então, em analogia, esses dois estados do Jiva, né, o reflexo do Jiva do mundo dos sonhos, né, ele é um reflexo que também depende desse reflexo original que produz o Vyavaharika, que vai dar origem a essas impressões que vão formar vasanas que mais tarde irão produzir, né, esse reflexo microcosmo que é o mundo dos sonhos. E os sonhos ocorrem até mesmo durante o nosso estado de vigília, porque o Jiva, ele pensa, sente e imagina através do corpo sutil, né? E ele toca, age, né, e faz através do corpo físico, como o Vishwa, né? Então, é uma sacada muito boa, assim, e não sei se é isso que você quis dizer, Betânia? Sim, porque eu estou compreendendo melhor Maya, né? E se eu comparo Maya Sim. com o corpo sutil, como ele está colocando aqui nessa analogia, que o corpo sutil ele cria o sonho, né? Enfim, e Maya cria Ishvara, né? E na verdade estou comparando até assim, o corpo sutil é o aparato refletor, Maya é o aparato refletor, Jiva é a entidade, né, desse corpo sutil. Ishvara é a entidade de Maya, né? E aí tem também os aspectos ali que daí a gente olha, Ishvara é Sattva, e a gente tem dentro do corpo sutil também Sattva, né? Sim. É algo que é mesmo o micro e o macro, né? Ali expressos ali, e dá até para entender Maya se a gente entende o corpo sutil. Nessa analogia, ele faz isso, né? Ele fala assim, opa, percebe, você não vai conseguir ver Maya, vamos dizer assim, mas você consegue analisar o corpo sutil. Então, isso facilita que você transfira esse conhecimento para entender Maya. É o que me veio, assim, nesse verso. Você disse uma outra coisa muito legal, é que o Jiva, né? O Maya, uma outra coisa é quando a gente usa essa palavra cria, a palavra mais que eu gosto mais de utilizar é produz, porque o Jiva ele não cria nada, né? A gente sabe disso. E do mesmo modo, o Maya ele não cria realmente, ele por sua mera presença ele produz esses fenômenos, entendeu? Chamado Ishvara, Jiva e Jagat. Então ele produz ou projeta, entendeu? Quase que não deliberadamente, simplesmente a natureza de Maya é projetar e ocultar a real natureza desse fenômeno, né? Então, você falou uma coisa que me lembrou que o Jiva, em seu aspecto físico-material, é o reflexo da consciência em Maya, porque Maya produz o Jiva
no seu aspecto físico-material, né? O Jiva, o que é o Jiva? O Jiva é os 3 corpos, mas o Jiva, em seu aspecto físico-material, ele é um objeto físico-material do Vivyavaharika, né? Ele é uma criação de Maya, né? Então, Maya produz o Jiva em seu aspecto físico-material, e é o estado ao qual a maioria dos Jivas estão identificados, se definem como, né? Agora, o corpo sutil do Jiva, que é um outro meio de reflexo, um meio refletor, né? É o corpo sutil do Jiva, não somente o corpo macrocósmico chamado Maya, que produz Vyavaharika, no qual todos os objetos se grossificam para se tornarem objetos inertes e objetos sencientes. O Jiva senciente, ele aparece identificado com o corpo, e o aspecto físico-material do Jiva é uma produção de Maya. Agora, dentro dessa produção de Maya, o Jiva, através do seu corpo sutil, ele produz, né, essa senciência humana, que já é um produto de quê? É um produto do reflexo que ocorre no meio refletor microcósmico chamado o corpo sutil, né? Então, do ponto de vista da nossa compreensão de nossa real identidade, passando por identificações equivocadas, as mais diversas, né? Nós, identificados com o corpo físico material, nós estamos identificados com aquilo que é uma produção de Maya, que é o aspecto físico-material de todos os objetos do universo, né? Mas no momento que eu me identifico com o meu corpo sutil, né, que eu me identifico com o reflexo que ocorre no corpo sutil, né, então eu estou me identificando com o quê? Com o meio refletor microcósmico. Eu abandono minha identificação com o meu aspecto mais grosso, denso, o corpo de comida, e me identifico com o corpo sutil, né, com as suas diferentes funções, né? Então é uma identificação mais refinada, porque você está vendo aquilo que é produzido através de você mesmo, significando dizer através do corpo sutil da Dulce, que produz esse Jiva Atma, né, que é a real natureza da Dulce, né, que não é realmente o corpo físico, não é realmente os sentimentos, emoções, noções, né, e determinações do corpo sutil da Dulce, né, mas é o Atma, né, deste Jiva, né, deste reflexo, né? Então são nuances, né, de investigar melhor essas diferenças, né? Todo esse capítulo 8 é uma análise profunda, muito técnica, que nos permite compreender melhor a diferença entre aquilo que nós somos em nossa natureza original, como consciência original, aquilo que nós somos como uma entidade de 3 corpos, aquilo que nós somos identificados com o corpo físico, com o corpo sutil e com o corpo causal, né? E aquilo que é o Jiva Atma, o Atma desse Jiva, que é o reflexo dessa consciência original. Então, a diferença entre consciência original, o meio refletor e a consciência refletida, em muitos detalhes e nuances, é o tema desse capítulo 8, que se torna, naturalmente, bem sutil e técnico, como nós estamos vendo, né? Então, se Maya pode criar Ishvara, o quão difícil é entender que Maya cria as qualidades de Ishvara? Então, nós vimos que Maya, ele cria Ishvara, Jiva e Jagat, né? Do mesmo modo que Jiva cria Ishvara, Jiva e Jagat do mundo dos sonhos, Maya cria Ishvara, Jiva e Jagat do mundo dessa ordem Vyavaharika, né? Que é o mundo manifesto, grossificado, se tornando matéria densa, né? Tangível. Então, se Maya pode criar Ishvara, Jiva e Jagata, o quão difícil é compreender que ele também cria todas as qualidades, todas as propriedades, todos os atributos de Ishvara, Jiva e Jagata, né? Se ele cria, qual é a dificuldade nossa de imaginar que Maya tem esse poder, né? Ele produz tudo isso. E isso é o aspecto, né, o que eu estava para dizer antes, é o aspecto das escrituras do Vedanta, né, que às vezes podem criar uma aparente contradição
quando diz que Maya ele cria Ishvara. Em outras passagens, as escrituras vão dizer ou que Maya produz ou controla Ishvara, ou que Ishvara depende de Maya, né? Visto de uma certa perspectiva ou ângulo, Ishvara depende de Maya, Maya produz Ishvara, porque Maya é este poder, né, que produz esse manifesto universo, né? Esse mundo de fenômenos, né? Então, Maya realmente produz tudo isso. Então, nos dá a entender que o quê? Que Ishvara, ele não é realmente o Lorde deste universo aparente. Por quê? Porque ele depende de Maya, porque Ishvara é um reflexo que ocorre dentro do âmbito de Maya, né? Então, Ishvara sendo um reflexo, então, Maya que é o cara, né? Então, a gente vê isso nessa passagem aqui. Em muitas outras passagens, a gente vai ouvir as escrituras dizendo que Ishvara é, sim, o Lorde desse universo manifesto, ok? Mas significa o quê? Que ele é o Lorde deste universo manifesto. Por quê? Porque quando Ishvara emerge, né? Ele sendo Sattva pura, Sattva, inteligência, conhecimento puro de tudo, de todos os universos, né? De todas as experiências, ao ponto de compreender os karmas individuais, pessoais de todos os seres vivos, né? Então, essa inteligência, quando ela surge, ela realmente se torna o Lord, né? O Senhor deste universo manifesto. Então, Maya, ele produz Ishvara do ponto de vista ainda mais macrocósmico, entendeu? Antes do universo realmente ser grossificado, ser produzido. Então, Maya é uma causa primordial que produz Ishvara Jivanjaga, dentro da manifestação do universo, Ishvara se torna o Lord desse universo, e aí é aí que algumas outras passagens dizem que Ishvara é que controla a Maya. Por quê? Porque Maya, fundamentalmente, é esse corpo macrocósmico constituído pelas três qualidades, as três energias, né? Então, o que é Maya? Maya, fundamentalmente, é esse aparato microcósmico cuja natureza primordial são as três energias, né? Os três gunas. E Ishvara vai fazer o quê? Ele vai pegar essas três energias, né? Na medida que ele dá origem a um novo ciclo do universo, do cosmos, ele vai pegar as três energias, ele vai desenvolver os 5 elementos em sua formação causal, ele vai desenvolver esses 5 elementos em sua formação sutil e vai grossificar os 5 elementos de tal modo a criar os 5 elementos físicos materiais que nós conhecemos, né? Então, tudo isso é feito por quê? Por quem? Por esse poder feito de inteligência pura, chamado Ishvara. Ishvara é o Lorde do universo, uma vez todo esse palco, né, esse palco inicial esteja à disposição dele. No momento que ele tem as três energias, aí ele começa a configurar uma infinidade de nomes, cores e formas, produzindo, dando propriedades, atributos e qualidades, tanto, né, a Jiva como a Jagata, como todos os outros objetos inertes. Eles também têm propriedades e atributos, né? Agora, aqui nós estamos vendo, de um ponto de vista ainda mais macrocósmico, que a causa de tudo é Maya. Maya produz ou causa Ishvara, né? Como é que ele produz isso? Ele não produz isso do mesmo modo que Ishvara administra ou gere, né? Gere o universo, né? Ele simplesmente produz isso porque é a natureza de Maya projetar o universo. Mas dentro dessa projeção, Ishvara que aparece ali diz assim, ó, eu sou o cara aqui, eu sou o Lorde, e eu vou botar ordem nesta bagunça, nessa projeção aqui, entendeu? Eu vou determinar as leis através dos quais todos os seres deverão, né, viver, né, sobre essas leis, né? Então, Ishvara chega para colocar ordem, para estruturar esse universo e para desenvolver esse universo de tal modo que os agentes experienciadores possam ter esse palco no qual processar karmas, né?
Então, esse é um outro aspecto desse debate, né, muito interessante entre quem que controla quem. É Maya que controla Ishvara ou Ishvara que controla Maya? Ishvara controla os gunas e, através disso, ele desenvolve esse universo, né? E Maya é um poder que projeta esse universo. Quando ele projeta Ishvara, ele revela todo o conhecimento que é inerente à consciência original, muito embora ela seja livre de atributo. Então, ele revela todo o conhecimento. Mas, no momento que Maya produz os jivas, ele já tem que adicionar um pouco de rajas e tamas, aí ele revela, mas ele oculta. A vidya ocorre dentro do âmbito do jiva humano, porque ele possui esse conhecimento, mas ele é ocultado devido às inclusões de rajas e tamas, né? Que afetam, que comprometem esse reflexo, né? Ao passo que Ishvara é o reflexo puro, né? É conhecimento puro, né? Então, e no Jagata, ele projeta esse universo que é absolutamente constituído, condicionado, influenciado por um excesso, né, de tamas, no qual a inteligência ou conhecimento é simplesmente impossível, né? Então, esses são os três aspectos, né, que é o Maya produzindo esses três fenômenos, mas é somente através de Ishvara que tudo isso é realmente criado, sustentado e destruído, reciclado de momento a momento, como modo de manutenção deste universo aparente. Arlindo? Sim? Às vezes me bate uma analogia para procurar assim, se aproximar, né, dessa ideia de Ishvara e Maya. Aí é uma analogia que tem a ver com esse mundo digital. Às vezes me vem essa ideia de que Maya é um baita de um sistema operacional. E a hora que ele clica, que ele começa a funcionar, ele traz em si o seu próprio operador, o seu próprio gerenciador, que seria Ishvara. Sim. Então, você conhece mais esse mundo, né? Esse mundo digital? Eu não posso fazer uso dessas analogias, porque eu sou bem mais ignorante, eu diria, do que você a respeito de todos esses sistemas. Eu estava pensando aqui, professor, não com tanta técnica quanto o Alex, eu estava pensando, o Maya é o pote, né? Onde tudo é colocado, não é isso? E o Ishvara é o fazedor do bolo, que organiza a massa ali, né? Você pode repetir, por favor, Renato? Maya é o pote onde todos os ingredientes são colocados, né? Ok. Tá. O fazedor é aquele que organiza o bolo, é o que bate a massa e faz chegar no ponto, né? Sim, sim. O Alex falou, eu estava pensando exatamente numa analogia para isso. Essa analogia é uma analogia clássica vedântica, né? Que Ishvara é o criador desse universo, é aquele que cria, que manifesta, que projeta esse universo. Maya, é por isso que, no final das contas, essas duas palavras, Maya e Ishvara, são muito frequentemente usadas como sinônimos, entendeu? Mas aqui nós estamos desmembrando-as de modo que a gente possa compreender o melhor possível aquilo que é incompreensível, praticamente, né? Então, nessa analogia vedântica, toda a criação requer um criador, né? Então, nós temos que definir quem é o criador nesse caso. É Maya e Ishvara, digamos assim. Maya, porque Maya produz Ishvara e Ishvara vai trabalhar os elementos à sua disposição para produzir o cosmos, o universo, né? Então, como é que uma criação ocorre? Ela ocorre através, inicialmente, de uma causa inteligente. Você tem que saber, você conhecer, não, eu quero construir uma casa, eu quero criar uma casa, né? Então, eu tenho que ter o quê? Know-how, conhecimento, né? Então, eu preciso de ter uma causa eficiente, inteligente, e essa causa ela precisa ser associada a uma outra causa chamada causa energética. Porque se eu quiser construir uma casa maravilhosa, bonita, etc., etc., mas se eu todo dia de manhã eu me sinto preguiçoso e não tenho vontade de me levantar para fazer nada que possa produzir essa casa, né? Então, o que ocorre? Essa casa vai permanecer simplesmente no mundo da minha imaginação, das minhas projeções. Então, você precisa de uma causa eficiente, sátiva,
Você precisa de uma causa energética, rajas, e você precisa de uma causa material chamado tamas, né? Então, aquele que pega a argila e transforma ela num pote de argila, ele tem o know-how, ele tem a ideia, ele tem a imaginação de criar um pote diferente, e ele tem o nível energético necessário para implementar aquelas ideias, e ele obteve a matéria-prima necessária, uma argila de boa qualidade, e aí você tem uma manifestação. Então, Ishvara é aquele, né, dentro desse contexto, que possui essa causa inteligente, essa causa energética e essa causa material para produzir um universo, um cosmos, no qual ele não é separado dele, né? Daí a analogia de Ishvara como a aranha, que produz o seu universo, né? Essa teia de aranha, que existe dentro do âmbito da sua própria existência. Através de quê? Através da sua inteligência inata, através da sua própria energia e através da sua própria matéria-prima, né? Então, do mesmo modo, Ishvara cria esse universo do qual ele não existe separado dele, né? Essa é a beleza dessa criação, né? O professor, nós vimos isso na terça-feira na aula do Dita, Nimitta Karana, que é a causa inteligente, e o Upadana Karana, que é a causa material. Então, para quem tiver interesse, tem bem a ver com isso daí, essa parte aí, tá? Na aula de terça. Legal. Super. Então, se Maya pode criar Ishvara, não é difícil compreender que ele cria as qualidades de Ishvara, né? E as qualidades de Ishvara, elas são relacionadas aqui como conhecimento absoluto. A gente sabe que Ishvara, o atributo principal de Ishvara é o quê? Conhecimento absoluto de tudo, né? Conhecimento de todos os fenômenos, de todas as leis, né? De todos os karmas, de todos os jivas, e, ao mesmo tempo, o conhecimento da real natureza do universo, como Satya. Ishvara é um yani, a gente precisa saber disso. Ishvara, ele é auto-reconhecido. Ele é conhecimento não somente do universo objetivo manifesto, ser autorrealizado, autoconsciente, autoluminoso, né? Tanto quanto possível, né? Porque, naturalmente, até mesmo a luz de Ishvara, ela depende da luz original chamada Satya, né? Mas Ishvara é esse conhecimento absoluto, essa luz de conhecimento absoluta, né? E ele é total desapego. O que significa total desapego? Ishvara é aquele que, né, sustenta, produz, cria, sustenta esse universo, e esse universo jamais o impacta, né? Ele é livre de apego, ele é livre de karma, né? Ele é livre de qualquer envolvimento com essa criação, né? É mais ou menos como o espaço que se propõe como, né, como o container, né? O container, não, como é que se diz? Repositório. O espaço é um repositório no qual os objetos surgem, né? Os objetos do cosmos, os objetos do universo, eles ocorrem dentro desse depositório chamado espaço. Ishvara é mais ou menos como esse espaço. Nada gruda nele, nada se apega a ele, ele não tem nenhum envolvimento, ele é totalmente imparcial. Ele cria, projeta e mantém através de suas leis sem nenhum envolvimento pessoal com nenhum desses fenômenos. Então, ele é totalmente vairagya. Ele tem uma capacidade de criar, de sustentar e de destruir, né? Então, essa é a capacidade do Lorde. Ele cria, ele sustenta e ele resolve, destrói, ou recicla, como eu gosto de dizer de novo e de novo, né? Aí chega um momento que ele fala, chega, parei, não quero mais brincar com isso, Maya está me enchendo o saco que ele quer ir dormir, eu vou simplesmente acabar com esse universo e depois a gente cria um outro novo, a gente inicia um outro ciclo desse mesmo universo, né? Ele tem fama absoluta. O que significa fama absoluta? Ishvara é o mais amado de todos, né? Deus, né? Agora nós estamos vivendo durante esse período do Kali Yuga, no qual a ideia de Deus está sendo
substituída pela ideia do homem, do super-homem, né? etc. Né? Mas, caso contrário, né? a fama de Deus é uma coisa que vive no coração de todos os seres humanos que ainda possuem alguma sabedoria espiritual. Né? Não existe nada que seja mais amado do que o Criador. Por quê? Porque ele nos cria e ele nos concede os nossos karma palas, os resultados das nossas ações, dos nossos karmas. Então, todo mundo que tem uma mínima compreensão religiosa, espiritual, sabe que Ishvara é aquele mais famoso, mais amado de todos, né? E ele é infinitamente abundante, né? Todo o universo, né, se origina a partir dele e ele nos propõe, nos concede essa abundância total de fenômenos, de possibilidades de crescimento, etc, etc. Ele é soberano no sentido de que ele não depende de nenhum outro princípio. Ah, não, mas a Escritura apenas falou que ele depende de Maya. Depende, mas não depende, porque ele simplesmente ele é o Lord desse universo, uma vez esse universo tenha sido manifesto, ok? E aí Maya é simplesmente reduzido às 3 energias através das quais ele vai configurar todos os nomes, cores e formas, né, desse universo e operando todos os objetos através de suas leis, né? O verso 65 que nos diz, no entanto, Maya, né, esse poder que produz ou cria, né, o inteiro universo que cria Ishvara, Jivan, Jagat, né? Não pense, no entanto, que Maya possa criar a consciência. A consciência, ela nunca nasceu, né? Naturalmente, o universo também nunca nasceu, ele sempre existiu, né? Ele existiu, seja como potencial, né, ou como manifestado, né, manifesto, né? Essa consciência, ela nunca nasceu e ela jamais foi criada, né? Então, não pense, portanto, no entanto, né, depois de compreender o poder de Maya, de até mesmo produzir Ishvara e elegê-lo, né, digamos assim, né, o Lorde do Universo, né, concedendo a ele o poder, né, uma posição hierárquica, né, de o Lorde, através, né, do seu conhecimento, ele manipula as energias e os elementos e mantém, cria, sustenta e resolve o universo, né? Mas não pense que Maya possa criar a consciência jamais nasceu. Então, qual é a diferença entre a consciência em seu aspecto, como é que se diz? Incriado ou inascido, né? Aquilo que é sem início, sem nascimento, né? Sem início, né? Beginningless. Se a consciência é sem início, se esse universo, o Maya, é sem início, né? Qual é a diferença, né? É que a consciência é a única realidade sem início e o universo, né, de Maya, a projeção de Ishvara, Jivan, Jagata, ele é uma ordem de realidade aparente, porque essa ordem de realidade aparente, ela existe dentro do âmbito de Satya, da ordem de realidade absoluta. Então, se a ordem de realidade absoluta é sem início, é sem nascimento, não foi criada, né? Então, naturalmente, qualquer que seja a sobreposição no âmbito dessa consciência que nunca nasceu, que nunca foi criada, vai ser também um fenômeno sem início, porque existe dentro do âmbito daquilo que é sem início, né? Então, o aspecto jamais criado, jamais nascido da consciência, ele difere do aspecto jamais nascido e jamais criado de Ishvara, Jiva, Jagata, somente do ponto de vista de que um aspecto, um princípio, Satya, é real, e o outro aspecto é uma sobreposição no real, mas ambos são sem início. Um é Satya e o outro é Mithya, ambos são sem início. Vocês compreenderam esse ponto? Quem puder abrir os vídeos, eu agradeço como sempre. Todos os textos do Vedanta dizem que a consciência é não dual e jamais foi iniciada, criada, etc. Aí ele diz
assim, tudo isso, né, é devido a esse poder chamado Maya. Mas nenhuma lógica intelectual humana se aplica a Maya, porque Maya é impossível de ser compreendido totalmente. É contraintuitivo e irracional, né? Então, este poder que cria Ishvara, Jiva e Jagata, né, ele não é realmente compreensível, né? Então, o intelecto humano, nós temos a capacidade de compreender, e quando nós começamos a buscar a causa original desse universo, nós nos encontramos totalmente perdidos. A gente não consegue nem encontrar a causa, né, do aparecimento deste nascimento. O que dirá de todo esse universo? Como apareceu o Criador? Então, tudo isso, sem a ajuda das escrituras, é praticamente impossível, né? Mas, naturalmente, o jiva humano, mais desenvolvido, ele começa a se fazer essas perguntas mais existenciais, é que Maya jamais pode ser compreendido racionalmente, totalmente. E a coisa que é mais, né, que é mais intrigante de tudo isso é que, tudo bem, a gente compreende que não existe um efeito sem uma causa, a gente compreende que a consciência é o princípio mais preguiçoso, que não faz nada, que não tem nenhuma motivação para fazer nada, é simplesmente não dual, é um sem nada em sua natureza intrínseca. Portanto, não existe nenhuma energia que permita a Brahman fazer, projetar, criar, manter, qualquer que seja, né, o fenômeno, né? Então, nós sabemos que a consciência não faz nada. E a gente sabe que existe um universo manifesto. Então, através dessas revelações, né, a esses rishis, esses indivíduos que se faziam essas perguntas, né, nos foi dito que Maya é realmente aquilo que cria. Então, se Maya produz Jiva, Ishvara, Jagata e o Jiva, então a questão que permanece para a gente é assim: o que produziu Maya? Não? O que criou Maya? Nós compreendemos que Maya produz Ishvara, Jagata e o Jiva, né? Mas, ainda assim, nos resta aquela questão: o que produziu o Maya? Quem que criou o Maya? Né? Será que o Maya criou a si mesmo esse poder capaz de criar Ishvara, Jagata e o Jiva? Ele criou a si mesmo? Né? Não, é uma impossibilidade. Não existe nada que seja realmente autocriado, porque tudo que aparece é um efeito que deve ser relacionado a uma causa, né? Então, Maya, ela cria todo o universo e, ainda assim, ela não foi criada pela consciência, porque a consciência não faz absolutamente nada. E quando a gente começa a querer compreender aonde Maya reside em Mithya ou em Satya, né? Ok, Maya não pode ter criado ela mesma, alguma coisa criou Maya, essa alguma coisa estava do lado de lá da cerca, entre Mithya e Satya, aí a gente teria que dizer, ok, então Brahman criou Maya, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que Brahman não cria nada, não faz nada, é a carta, né? E por outro lado, Maya, se ele pertencesse a esse fenômeno chamado Mithya, né, sob o controle de Ishvara, como muitas vezes parece, né, aí ele teria sido criado por Ishvara, que é contraintuitivo, porque a gente sabe que Maya é o que concede esse meio refletor no qual Ishvara, Jiva e Jagata surgem, né? Então, nós nos encontramos sempre nessa situação, né, estudando os textos vedantinos, que naturalmente dizem que compreender Maya é simplesmente impossível do ponto de vista do intelecto humano, porque ele não pode ter criado a si mesmo, ele é um poder, é uma força, né,
associada ou inerente, né? Ou porque tudo se resolve na consciência e alguma coisa que existe não, né? Não na consciência, no sentido de não como parte da consciência, que a consciência é um inteiro sem partes, né? Mas ainda assim não é totalmente desassociada da consciência. Eu tendo a dizer que Maya existe dentro do âmbito de Mithya, que Maya é Mithya, mas ainda assim Maya permanece um mistério, porque ninguém sabe de onde que ele veio. Ele não veio realmente da consciência, ele não veio de Ishvara, né? Ele é simplesmente um poder que surge mais ou menos como um talento, né? Essa é a analogia proposta pelos nossos textos, né? Imaginar que Maya seja um talento, um poder inerente a um indivíduo humano, por exemplo, né? Traçando esse paralelo, que às vezes nós passamos uma vida inteira sem que esses sejam manifestos, né? Manifestados, né? Mas o poder estava ali, né? Então, esse poder era inerente a mim, era parte daquilo que eu sou, ou totalmente independente e livre de mim? Não, existe alguma coisa entre esse poder, esse talento, que por acaso não foi manifesto, que é inerente a mim, mas ainda assim não me define, porque não é uma parte integrante daquilo que eu sou. Por quê? Porque é simplesmente um poder, um potencial, um talento que eu não tive interesse de desenvolver, por exemplo, por questões kármicas nesse sentido, né? Então, nós temos algumas analogias que talvez possam pacificar os nossos intelectos inquiridores, mas o modo melhor de pacificar o intelecto a respeito de Maya é compreender que as passagens dos textos que dizem que ele é incompreensível, né, para o intelecto humano. Ninguém sabe de onde é a localização de Maya, mas é um fenômeno que é dito ser a causa de Ishvara, Jiva e Jagat, ok? So, eu tendo a dizer que Ishvara naturalmente é parte de Mithya, né? Porque Satya é simplesmente a única realidade e Maya é a causa da irrealidade. Então, a causa da realidade não é realmente Satya, muito embora Satya seja a causa original de Maya e da irrealidade de Mithya, né? Então, eu tendo a colocar Mithya, né, dentro do saco, né? Maya dentro do Mithya como parte da irrealidade. Por quê? Porque é o que cria essa ordem de realidade aparente, que nada mais é do que uma sobreposição, né, através desses fenômenos. De novo, tudo isso não é realmente relevante ao nosso autoconhecimento e à nossa firmeza de autoconhecimento, né? Mas ainda assim são textos que nos ajudam a compreender melhor o Jiva, né, dentro do contexto de Ishvara e de Brahman, né? Saber que existe um princípio que causa isso, que não é real do ponto de vista do nosso intelecto humano, nem mesmo através das revelações das Escrituras, que dizem pouco a respeito do Maya. O verso 68 diz que um investigador deve basear seu conhecimento nas Escrituras. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida a respeito disso, né? Porque todos os indivíduos que rejeitaram as Escrituras como meio de autoconhecimento e libertação, né, quase que invariavelmente, né, ficaram presos, né, neste ciclo, né, chamado samsara, mesmo que seja um samsara espiritual, o indivíduo tentando obter esse conhecimento final a respeito da real natureza de Ishvara, Jiva e Jagat, né, ele, sem a ajuda das escrituras, ele, na pior das hipóteses, ele levaria uma infinidade, né, de encarnações para realizar esta verdade simples, né, que é muito óbvia, muito, né, auto-evidente e luminosa, né, se a gente submete, né, se a gente analisa
a lógica apresentada como nos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, se nós rejeitarmos as escrituras, se nós rejeitarmos o professor das escrituras, né, a gente sabe que nós somos aqueles buscadores que não estamos realmente qualificados para o Vedanta, porque, como eu digo repetidas vezes, uma pessoa qualificada para o auto-inquirição e o autoconhecimento necessita de algumas qualificações preliminares, que é o quê? A humildade de dizer assim, putz, eu não consegui, eu já passei uma vida inteira tentando resolver esse problema, me livrar desse sentimento de limitação, insuficiência, inadequação, de compreender essas indicações que eu ouvi dizer, que eu sou já a consciência limitada, que eu sou o Brahman, mas eu, por questão de rebeldia, ou questão de vaidade, ou questão até mesmo de ignorância, eu rejeito qualquer ajuda, até mesmo a ajuda das escrituras e de um professor das escrituras, né? Então, os indivíduos que realmente rejeitam as escrituras como um meio válido de autoconhecimento são pessoas que ainda, né, não possuem essa qualificação preliminar que é a humildade, a capacidade de dizer assim, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, né? É raro encontrar isso no ego humano, né, Alex? Eu preciso de ajuda, né? É muito raro. A outra pré-qualificação é o quê? É a confiança de que as escrituras estejam, né, nos conduzindo à verdade, estejam nos orientando, né, nos conduzindo na direção do autoconhecimento e da libertação, né? Então, essa confiança, essa fé nas escrituras, né, também é parte dessas pré-qualificações. E uma outra também é aquela paciência, né? Porque a maioria dos jivas humanos, eles são impacientes, eles têm muitas rajas, eles querem o que querem, e eles querem muitas vezes para ontem, não querem para um futuro próximo, eles não têm a paciência, a persistência, a consistência, né, de trabalhar até que ele realmente, né, obtenha esse autoconhecimento, claro, firme, honesto, né, sem ilusões, etc, etc, né? Então, o investigador, ele deve sempre basar o seu conhecimento nas escrituras, e ele precisa dessas pré-qualificações, e ele precisa desenvolver uma confiança num professor, porque as escrituras do Vedanta, elas não existem praticamente sem um professor das escrituras, entendeu? Se você aceita as escrituras e não aceita um professor, tudo bem, isso significa que você considerou ou julgou aquele professor não qualificado, porque, como nós sabemos, para que o autoconhecimento surja, nós precisamos de um investigador qualificado e de um professor qualificado. Então, se você aceita totalmente a escritura, mas você rejeita um professor, tudo bem, mas procure um outro. Não tente resolver o problema sozinho, porque o autodidatismo não funciona quase que invariavelmente, tá? 99,999% das vezes, tá? Somente então ele vai basear o seu conhecimento nas escrituras, porque as escrituras é a fonte de puro conhecimento. E o conhecimento nosso, o conhecimento espiritual do Jiva, o Jiva não cai de paraquedas em geral numa sanga de Vedanta sem ter já passado por muitas outras escolas espirituais, escolas filosóficas, etc. Então, o Jiva já chega cheio de conhecimento, né? Mas só que esse conhecimento espiritual do Jiva, quando ele chega no Vedanta, não é o conhecimento puro. Por quê? Porque não é totalmente baseado no conhecimento revelado pelas escrituras, que é o conhecimento puro, né? Então, a gente chega com um monte de conhecimentos que são noções confusas, muitas vezes abstratas, né, vagas, né, a respeito desse Brahman, desse ser, dessa libertação, né, quase sempre noções embasadas em experiências, né, em ações que precisam ser feitas, etc. Então, ele precisa de basear o seu conhecimento nos conhecimentos das escrituras, deixando de lado os seus conhecimentos que não são em harmonia com os conhecimentos
das escrituras, naturalmente, né? Que é alguma coisa mais fácil de ser dita do que ser feita, realizada realmente, né? Dizer, não, eu tenho total fé nas escrituras, se os conhecimentos das escrituras, se os meus conhecimentos pessoais forem contraditórios aos conhecimentos das escrituras, eu rejeito as escrituras. Não, eu não rejeito as escrituras, eu rejeito esses meus conhecimentos como impuros, né? Ok? Eu não vou basear o meu conhecimento em noções equivocadas, ou nem mesmo, muito menos nas minhas interpretações pessoais daquilo que eu leio aqui e ali, interpretações até mesmo do Bhagavad Gita e outros textos, ou interpretações das minhas epifanias. Eu não quero basear os meus conhecimentos espirituais em nada disso, né? Ou em crenças e opiniões inspiradas na ignorância de outras pessoas, né, que se dizem iluminados. Os versos 69 a 76, o objetivo da investigação não é estudar Jiva e Ishvara, pois são apenas ferramentas de ensino que ajudam o Jiva, investigador, a perceber sua identidade como consciência não dual. Em outras palavras, esses próximos versos, né, eles servem o objetivo, o propósito, não de simplesmente compreender a fundo o Jiva e Ishvara, mas de compreender a essência, o substrato de Jiva e Ishvara. A gente está criando um contexto, né, no qual o Atma do Jiva, que é o mesmo Atma de Ishvara, que é o mesmo Atma de Brahman, possa ser reivindicado, realizado, e discriminado e reivindicado pelo Jiva Atma, né? Esse é o propósito de tudo isso. Nós não estamos interessados no melhoramento do Jiva como propósito final, como objetivo final. A gente tem um investimento no melhoramento do Jiva somente, né, para no que diz respeito ao desenvolvimento de mais sattva, né, de mais pureza, de mais, né, contemplação. Mas não porque nós queremos criar um super Jiva, né? Não. Nós estamos interessados somente em obter essa compreensão clara, né, e firme da nossa natureza em Satya como Satya. Né? O verso 69 diz que Ishvara cria os três corpos e os três estados. O Jiva cria a ideia de servidão e libertação. Então, isso é muito bacana, porque Ishvara ele cria, né, através da manipulação das energias e dos elementos, ele cria os órgãos sensoriais do Pranya Jiva e depois ele gradualmente ele vai convertendo o Pranya Jiva em Taijasa e depois em Vishwa Jiva, né? Então o Ishvara ele vai criar, né, a partir, né, da sua existência como conhecimento puro, né, ele vai criar o Jagata, e no desenvolvimento dos elementos de Jagata ele vai desenvolvendo os órgãos sensoriais e vai desenvolver e criar o Pranya, Taijasa e Vishwa. No momento que ele criou o Jiva, né, em seus três corpos, ele criou três estados do Jiva. Você já pensou nisso? Que no estado de sono profundo, o Jiva, né, ele está operando e experienciando, né, através de quê? Através do seu corpo causal. O Pranya Jiva é o Jiva experienciando a ausência de dualidade, a ausência de fenômeno tangível, né, através do seu corpo causal. Né? Então, nós temos o Pranya, ele é identificado com o corpo causal e ele experiencia essa plenitude decorrente, né, derivada desse sentimento de não dualidade, de nenhum fenômeno ocorrendo diante de mim, nenhuma manifestação de Parabhada Karma. Então, é uma experiência de bem-aventurança, como nós dizemos, né? Então, nós temos os três jivas que operam através de três corpos, e tudo isso é criação de Ishvara, né? Ele cria os três corpos e os três estados do jiva. E o jiva, o que o jiva cria? Ele cria através de qual corpo, né? Aqui, Vidyaranya sugere que o jiva cria o quê? A ideia da
servidão, da escravidão, do apego. Ok. Só Vidyaranya está dizendo aqui que o Jiva, Ishvara cria os 3 corpos, cria Jagata, desenvolve os órgãos sensoriais, desenvolve e cria o Pranya, o Taijasa e o Vishwa, né? Dentro do âmbito de Jagata, manifesto, no final das contas, né? E aí, o que o Jiva vai criar? Né? O Jiva vai criar através de quê? Através desse meio refletor microcósmico. Um microaparato refletor do Jiva vai criar o quê? Vai criar aquilo que é muitas vezes referido como a vidya, né? Devido à impureza deste refletor, o Jiva, ele não cria, a melhor palavra para tudo isso, é melhor a gente substituir essas palavras, criar como produzir. O Jiva produz esse reflexo que ocorre dentro do corpo sutil do Jiva, né? O Tejas, aquele que brilha, aquele que reflete, ele causa um fenômeno chamado avidya. Esse avidya é a total ignorância a respeito de sua real natureza, infinitamente plena, inteira e limitada, né? Então, ele cria o quê? Uma ideia de aprisionamento, né? De insuficiência, de inadequação, né? De limitação, que é toda ela, né? Derivada desse reflexo que ocorre no seu corpo sutil, que é sob a influência de rajas e tamas. Raja vai criar total, vai ocultar, né? A realidade a respeito da natureza do Jiva, o experienciador, como também da natureza de Jagata, né? E vai fazer com que esse Jiva ele projete, né, através de rajas, projete algumas alternativas que possam amenizar, minimizar esse sentimento de limitação, insuficiência, inadequação, esse sentimento de apego, de dependência, né? De servidão, de escravidão, né? Então, o Jiva produz a ideia de escravidão. Aí, o que ocorre? Ele, gradualmente, ele tenta resolver essa problemática humana através do ganho dos objetos de desejo, né? Interagindo no campo. Ele vai tentar de tudo, obter o que ele quer, manter o que ele quer e evitar o que ele não quer. Então, nessa interação, ele vai tentar restabelecer, entendeu? Uma condição de satisfação, né? de paz, de plenitude, mas ele, inevitavelmente, ele fracassa, né? Quando ele fracassa, aí ele, do ponto de vista mais consciente, ele projeta a ideia de quê? De libertação do samsara. Ele entra em contato com as escrituras do Vedanta, que descrevem a vida como uma roda, né? Chamada essa roda infinita, né? Incessante de samsara, de apego, dependência, de nascimentos, vidas, envelhecimento e morte, o corre-corre constante, né? Os desejos que se manifestam, né? A partir das vasanas que nos compelem a agir, produzir mais vasanas que nos amarram sempre mais aos nossos desejos e aversões. Ele entra em contato com o mundo espiritual, que, no final, o conduz às escrituras que falam não somente sobre essa problemática chamada samsara, né? A total ignorância da real natureza desta manifestação e a crença de que este universo é real e que os objetos possam me resolver, né? E aí ele entra em contato com as soluções propostas pelas escrituras védicas, que é o quê? A libertação através da compreensão de sua natureza primária, de sua natureza absoluta, como a consciência sempre livre e independente de todas essas sobreposições. Então, o Jiva ele vai criar isso, né? E a gente vai dizer assim, putz, por que eu crio isso, né? Não, agora que eu sei que eu estou produzindo a vídeo o tempo todo, eu vou dizer assim, não, agora eu me sinto realmente um grande criador e eu vou parar de criar essa a vida, né? Vou parar de projetar
né, valor no mundo dos objetos, entendeu? E ficar a vida toda presa nesse corre-corre, né? Eu vou parar de fazer isso, né? Eu vou parar de projetar primeiro a servidão, porque se eu projeto a servidão, eu tenho que projetar a liberação, né? Eu vou parar com tudo isso. Chega, né? Mas como nós sabemos, não é assim tão simples, porque o Jiva, ele não projeta tudo isso por si mesmo, entendeu? Ele projeta através de suas ações, ele vai reforçando essa ignorância, né? Que depois o compele a, de novo, a interagir com o campo sobre aquele mesmo ângulo, né? A vidya de ignorância, e nutrir ainda mais essas vasanas, essas crenças, né? Fundadas, né? Embasadas nessa vidya, né? Nessa total incompreensão de sua real natureza, né? Então, ele cria essa servidão e ele projeta a noção, o conceito de libertação, e aí ele gradualmente, no início ele diz assim, não, agora eu compreendi tudo, agora eu descobri que eu sou livre e eu estou declarando para o universo, eu sou livre! Né? Quando o Papaji era vivo, nós íamos lá, as pessoas, né, eram pegas pelo entusiasmo de entrar em contato com essas verdades, né? Aí elas se sentavam em frente ao Papaji e o Papaji ficava dizendo, então, o que você veio fazer aqui? Diz para mim. Aí as pessoas levantavam o braço e diziam, I am free, Papaji, I am free. Então, as pessoas faziam aquelas declarações exultantes de libertação, entendeu? Eu sou livre, eu descobri que eu sou livre. Mas aquilo não necessariamente cancelava ou destruía ou neutralizava ou removia aquele sentimento, né? Aquela compreensão equivocada de que não, eu sou realmente esse complexo corpo-mente, né, inadequado, insuficiente, limitado, etc, etc. Então, essa ignorância ela requer um pouco mais do que somente uma declaração, né? Declaração entusiástica, né, digamos assim, em momentos de percepção da verdade. Ela requer um processo de muita dedicação, né, à exposição do nosso intelecto a esses ensinamentos como apresentados pelas escrituras, né? Jiva aqui significa Vishwa, naturalmente. O Vishwa ele significa a entidade do estado de vigília sob o feitiço de avidya, né? Ele produz os 3 corpos e o Jiva cria a ideia de servidão e libertação, né? Esse Jiva ele cria, né, através dessa interação com o mundo no estado de vigília, porque é ali que ele realmente se sente totalmente preso, amarrado, dependente dos objetos ao seu redor. Ele não sabe conceber a ideia de felicidade sem que um objeto a possa causá-la. Ele não consegue compreender a noção de que essa felicidade jamais pode ser proveniente de um objeto de desejo. Então, é esse Vishwa que acaba preso, né, nessa noção de limitação, de insuficiência, e quer se livrar, mas sem compreender bem, no início, como encontrar esta libertação no estado de vigília. Quando ele não sabe quem ele é, ele busca liberação e satisfação através do ganho dos objetos de desejo, como eu disse, né? A criação do Jiva são as projeções nascidas da auto-ignorância, né? Então, tudo isso é parte desse sistema vasanas, né? As vasanas irão produzir um novo nascimento, o novo nascimento desse Jiva vai ser desenhado sob medida, segundo essas vasanas. A sua cultura, o seu meio ambiente vai ser também apresentado absolutamente sobre medida, dependendo dos seus méritos, né? Seus méritos, seus punhas e papas, né? E ele, quando ele aparece já sob efeito dessa auto-ignorância. A gente nasce da ignorância, a gente vive nessa ignorância, a gente é nutrido, sustentado, controlado, programado por essa ignorância densa, como eu costumo dizer, esse universo manifesto, a fábrica, o tecido dele é essa ignorância original. É essa ignorância, esse desejo pela matéria
que produz, que permite a Ishvara projetar e manter esse palco, né, esse campo de objetos, para que o Jiva possa, né, consumi-los, até compreender que o consumo, né, consumo indiscriminado de objetos não conduz essa libertação deste sentimento de inadequação e limitação, né? Então, esse Jiva, ele está preso no samsara, né? Ele fica o tempo todo correndo atrás, consumindo objetos e experiências. A criação do Jiva são as projeções nascidas da auto-ignorância. E tudo isso por quê? Porque o Jiva ele está sendo administrado ou governado, operado por vasanas, entendeu? Fundadas, né, nessa avidya, nessa ignorância, nessa crença equivocada da minha identidade no corpo-mente limitado, que me compele a buscar essa solução no samsara, né? Então, tudo isso é nascido, essas projeções, o Jiva projeta, não, existe um paraíso, alguns deles dizem assim, existe um paraíso, mas esse paraíso, no mundo do yoga, existe essa linha espiritual que diz, existe realmente Satya, existe realmente, entendeu? Uma condição transcendental, celestial, mas jamais enquanto encarnados, jamais enquanto vivos, né, e associados a um corpo físico. Existe somente em planos no qual a alma individual é livre da matéria e ela ocupa, né, algumas locas celestiais, espirituais elevadas, né? Então existe essa linha de pensamento também. Mas o Vedanta diz que não, a libertação somente é possível enquanto encarnado, enquanto vivendo nesta ordem de realidade, entendeu? No qual o Jiva permaneceu, né, aprisionado por muitos nascimentos, né? E somente através dessa interação e a discriminação inteligente é que ele começa a buscar essa felicidade, essa libertação, não mais através do ganho dos objetos de desejo, mas através da compreensão daquilo que os Upanishads sugerem ser a nossa real identidade, a nossa real natureza, que já é purna, já é plena, é satisfeita, sem nenhuma dependência dos objetos de experiência, né? O verso seguinte, Vidyaranya, nos diz que a consciência é sempre sem associações. Então, essa ideia de que a consciência associada à Maya produz Ishvara, Jiva e Jagat, também tem que ser vista com muito cuidado, porque, como nós dizemos, como as escrituras dizem, a consciência é associationless, é livre de qualquer associação. Por que ela é associationless? Porque ela é sem nada além de si. Se alguma coisa é não dual, é sem nenhum outro. Por exemplo, se o mundo acabasse desse planeta, né? Todos os seres vivos humanos desaparecessem e eu ficasse sozinho, eu sou o único sobrevivente do planeta Terra. Como é que você sabe disso? Ah, porque Ishvara depois veio e me disse, você é o único sobrevivente. Aí eu diria, e agora, como é que eu vou me associar aos meus amigos, meus alunos, né? Outros seres humanos? Não, eu sou livre de associação porque não existe nada além de mim mesmo, né? Então, eu não tenho com quem me associar, né? Não tenho nenhum outro ser com quem me associar. A consciência, o Brahman, não se associa com nada porque não existe nada além de si. Essa é a natureza daquilo que nós somos em Satya como Satya, na consciência como consciência, né? Todas essas infinitas, né, configurações de nomes, cores e formas, né, tudo isso é parte de uma ordem secundária, que é uma sobreposição de Mithya em Satya. E todas essas configurações são projetadas nessa consciência nossa, ocorrem dentro do âmbito daquilo que nós somos. Mas a consciência, aquilo que nós somos, não é associada a nada. É por isso que nós somos livres já, né? Nós não temos esse problema de
escravidão ou servidão, ou de dependência. Nós já somos sempre livres e independentes de tudo que ocorre no âmbito das experiências humanas. Nós somos livres e independentes. Então, ela é sempre livre de associações, porque não existe, em realidade, nada em Satya, a única realidade absoluta. Essa consciência não muda e não age, porque, para haver ação, nós precisamos de interação. Interação é um relacionamento entre dois princípios que se interagem. Mas a consciência não existe nada, não existe nenhuma inclusão, nem mesmo Maya é uma inclusão dentro do âmbito de Maya, da consciência. Não existindo nada além de si, ela não muda, ela não interage, ela não faz nada. Para a consciência não há morte, não há nascimento e não há servidão. E muito menos a busca de libertação. Essa é a verdade absoluta. Medite nela dessa maneira, né? Agora a gente tem um dever de casa aí. De hoje para amanhã a gente pode ficar meditando nesta verdade absoluta proposta por Vidyaranya Swami, né? Ela está dizendo que você, em sua real natureza, jamais nasceu, jamais viveu, jamais morreu. Você existe eternamente, né, como substrato no qual o nascimento, vida e morte é sobreposto. Mas você, a consciência que testemunha tudo isso, você é além do nascimento, da vida e da morte. Você é além da noção, do sentimento de aprisionamento, de servidão, de dependência, de carência, de necessidade. Você é além de tudo isso e além da noção, eu preciso me libertar de tudo isso, né? Você é além da noção de que eu sou incompleto, insuficiente e inadequado, como também além da noção de que eu sou completo, adequado e infinitamente suficiente. Você é além dos pares opostos, você é a luz que ilumina, né? E que testemunha através dos seus jivas, entendeu? Todos os pares de dualidades, né? Então, essa é a natureza absoluta da busca pela libertação. Esta servidão e a libertação são simplesmente objetos conceituais, objetos intelectuais que ocorrem dentro do âmbito da luz do iluminador. Você é essa luz do iluminador, né? E você é livre e independente de todos esses conceitos. Essa é a verdade absoluta. Portanto, medite nesta verdade dessa maneira, né? Então, o Vidyaranya está exaltando a nossa libertação, a nossa liberdade, que só existe, né, dentro do contexto da nossa servidão, da nossa escravidão, da nossa dependência, e nos convidando a analisar esses pares opostos até que a gente compreenda o quê? Compreenda que eu sou a consciência que ilumina e revela esses dois pares opostos. Esses dois pares opostos, a ideia de que eu me sinto totalmente preso no samsara, eu sou livre do samsara. Então, esses dois conceitos são objetos que ocorrem dentro da luz do Bruno, a luz da consciência que testemunha esses dois objetos conceituais, né? Então, esse é o convite de Vidyaranya para a gente, né? Porque somente nesta compreensão nós encontramos, né, a libertação do samsara. Quando você se liberta do samsara, você se liberta de um modo muito curioso, sabendo, compreendendo que você nunca esteve realmente preso no samsara. Porque aquilo que você é jamais foi realmente preso, amarrado, dependente, né? Jamais foi condicionado pelo samsara. Você simplesmente, né, equivocadamente identificado com o complexo corpo-mente, se sentia dependente dos objetos, dependente dos objetos de desejo, de aversões, né?
Mas você, em sua real natureza, jamais foi preso, jamais foi libertado, e quando você compreende isso, você transcende a ideia de servidão e libertação, e somente então, quando a gente transcende a libertação e a servidão, a gente é realmente livre. Porque se a gente transcendir a servidão e imaginar que agora sim eu sou livre, porque eu transcendi a servidão, e agora eu estou amarrado e preso na ideia de que isso realmente é libertação, ela existe dentro do âmbito da servidão, então eu não estou realmente livre. A libertação é ser livre tanto da libertação como da servidão, é ser livre da ignorância e do conhecimento. É compreender que você é a luz que revela ambos, você é a luz que ilumina e revela ambos, são ambos conceitos. Essa é a realidade final, é a verdade absoluta. As escrituras indicam a realidade além dos corpos sutil e denso, usando conceitos acerca de Jiva, Ishvara e o mundo. As escrituras indicam a realidade além dos corpos sutis e o denso, usando conceitos acerca de Jiva, Ishvara e o mundo. Então, o objetivo das escrituras é nos apontar, né, fazer esses apontamentos, essas indicações para aquilo que é a nossa real natureza, que é muito, muito, muito aquém ou além, como queiramos dizer, né, da manifestação, né, desses três corpos, né, e dos três princípios, Ishvara, Jiva e Jagat. Então, as escrituras elas vão utilizar esses ensinamentos a respeito dos três corpos, dos 5 koshas, os ensinamentos através de Ishvara, o Criador, Jagata, o mundo manifesto, e Jiva, o agente experienciador. Então, todos esses conceitos elas servem o propósito somente de nos lançar a compreensão a respeito daquilo que existe antes ou além, né, dessa manifestação produzida por Maya e Ishvara, né? Elas indicam o que é essa realidade. E qual é essa realidade? É este princípio simples, né, chamado, ou referido muito frequentemente nesse texto do Panchadasi como a luz do iluminador, a consciência, este princípio que não é uma entidade experiencial, mas que concede a luz que ilumina e revela, brilhando no intelecto humano, e iluminando e revelando o mundo dos objetos, né? Então, eu sou a luz, essa luz da consciência, ela se reflete no intelecto humano e, através do mesmo, ela permite a mim, dessa associação com as escrituras, compreender aquilo que é a única realidade que existe antes ou além dessa manifestação dos três corpos, a manifestação de Ishvara, Jiva, Jagat, né? Então, esse é o objetivo das escrituras, não é? A gente não está aqui tentando compreender exatamente o que é um corpo de comida, o que é um corpo sutil, o que é um corpo causal. A gente está aqui não querendo compreender exatamente o que é um Jiva, de modo que eu possa desenvolver um super Jiva, uma identidade super Jiva, muito menos querendo compreender o que é o Jagata, que é impossível de compreender, né? Somente Ishvara possui conhecimento de Jagata. E ainda, né, mais impossível seria compreender Ishvara e Maya. Eu estou aqui para compreender o que é a única coisa que é facilmente compreensível. Maya é muito difícil, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Naturalmente, Maya é impossível de ser conhecida e compreendida, mas compreender a você mesmo é a coisa mais simples que existe. E esse é o propósito das escrituras do Vedanta. Mas como é que eu vou compreender a mim mesmo? Né? Examine a lógica apresentada pelo Vedanta e constate você mesmo que você é a luz da consciência
né, que brilha nesse intelecto humano, né, iluminando e revelando tudo aquilo que pode ser conhecido, né, iluminando e revelando os três corpos, o mundo, né, e as nossas ignorâncias e os nossos conhecimentos. Ah, mas como eu posso ser autoconhecido se eu não conheço Maya, Ishvara e Jagata? Conhecer Maya, Ishvara e Jagata é impossível. Conhecer você mesmo é o único propósito das Escrituras. Esse é o ponto que eu estou querendo, né, ressaltar aqui. Tá? A gente fica, às vezes, frustrado porque a gente quer conhecer aquilo que é irrelevante. Maya, conhecer Maya é irrelevante. Tudo isso serve a um propósito, de novo, de nos redirecionar para compreender, conhecer aquilo que é realmente relevante no que diz respeito, né, ao nosso autoconhecimento. Okay? Então, a gente vai ficar por aqui. Qual é o verso? O verso 72? E a gente pode, se vocês quiserem, abrir aqui uns 10 minutinhos de pergunta e resposta, se nós tivermos algumas questões aí. Pode ser uma questão ruim também, que eu dou jeito de dar uma resposta boa. Eu vou fazer só um comentário, professor. Esse verso 72, onde fala as escrituras indicam a realidade, né? Além dos corpos sutil, denso, Jiva, Ishvara e o mundo. Quando eu ouvi você falando e eu li isso, eu falei, nossa, não é realmente incrível, né? Indicar uma realidade além da realidade que a gente consegue perceber, né? Então eu fiquei olhando para isso, as escrituras indicarem aquilo que a gente nem é capaz de ver, né? Sozinhos. Então, só um comentário assim que é bonito. Então, as escrituras, elas abordam, elas querem revelar para a gente aquilo que não é compreendido, não é visto através dos órgãos dos sentidos e da mente, mas que pode ser compreendido através do Jnana, entendeu? Apresentado pelos Upanishads. É porque é um conhecimento que não é um conhecimento objetivo, tangível, baseado nos sentidos e na inferência, entendeu? Porque é um conhecimento feito da natureza do conhecedor, ele requer um pramana diferente, entendeu? Mas ainda assim é um meio de conhecimento que produz um conhecimento, tá? Ele ocorre no intelecto, mas ele não ocorre através da mente e dos órgãos dos sentidos. Ele ocorre através do pramana chamado as escrituras dos Upanishads, tá? Então, é alguma coisa que, embora não seja compreendido, visto, percebido através da mente, dos órgãos do sentido, assimilado, né, através da compreensão, né, que é uma outra forma de percepção do mundo, uma percepção, né, através da sabedoria das escrituras, né? Então, esse é o que é referido muitas vezes como os olhos da sabedoria védica, né? O terceiro olho, a capacidade de ver aquilo que é impossível de ser visto através dos órgãos dos sentidos, mas que é absolutamente fácil de ser visto através dos olhos do Vedanta, da visão do Vedanta, do pramana das escrituras. É uma questão de utilizo de uma pramana, de um meio que seja um meio adequado para esse conhecimento. O jiva humano ele foi criado conhecendo o mundo através desse extrovertimento dos 5 sentidos, né? Através
instrumentos sensoriais, e a gente fica mais ou menos preso, amarrado nessa vasana de extrovertimento sensorial, né? Então, somente os indivíduos que passam por esse processo de maturidade, de crescimento, eles abandonam essa busca por essa resolução humana através dos objetos sensoriais e desenvolve um valor pelo conhecimento através dos olhos do Vedanta, ou desse sentido, né? Esse sexto sentido, que é o sentido espiritual, essa introspecção, seguindo a lógica do Vedanta, abandonando, né? Desconectando dessa compulsividade de obter conhecimento sensorial e inferencial, né? Para buscar esse conhecimento através dessa visão, através dessa compreensão que não passa pelos órgãos, pelos sentidos e a inferência, né? Mas ainda assim é um conhecimento extremamente simples, porque como nós sabemos, conhecer exatamente Jagata, Jiva e Ishvara através da mente e dos sentidos é uma missão impossível. Só Ishvara que conhece realmente Jagata, Jiva, Maya, Ishvara, entendeu? Porque Ishvara é omnisciente, né? É all-knowing, aquilo que é feito de conhecimento puro. Então, para nós, Jivas, o único conhecimento que é realmente a portada, né, ao nosso alcance, de nossas mãos, né, é o conhecimento, o autoconhecimento, essa é a verdade. Não é, Alex? É o único conhecimento que é realmente possível e que não é sujeito a constante erro e revisão, e etc., porque qualquer conhecimento a respeito de Jagata, Maya, Jiva é sempre muito pequeno e sempre sujeito a revisões e frustrações enormes, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre a nossa ignorância a respeito desses temas, né? Mas quando você conhece a si, é o conhecimento mais direto, mais óbvio, sempre presente, você tem aquele conhecimento que é livre de erros, livres de necessidades de correções e revisões, porque ele é autopresente, ele é autoevidente, ele é autoiluminoso, como a consciência que ilumina Ishvara, Jiva, Jagata. Então é isso, queridos. Alguém tem mais alguma contribuição? Obrigado, Betânia, pela sua contribuição aí. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Felipe. Obrigado a todos vocês.